Bom, esse sucesso para mim é algo muito inesperado, porque me remete ao momento que eu escrevi esse livro. Eu imaginava no máximo os leitores, as pessoas que estavam à minha volta. Nunca imaginei que ele fosse alcançar tantos leitores e despertar o interesse de editores em muitos idiomas. O que esse livro tem, eu já me perguntei isso várias vezes e eu fico, às vezes, com a resposta dos leitores. Muitos leitores falam dessa conexão com essa história. É uma conexão que transcende muita explicação, né? Eu acredito que é algo que passa pelo afeto, passa pela memória. Por mais que sejamos pessoas que vivem na cidade, acho que o campo, a floresta, os espaços naturais ainda evocam memórias muito, muito afetivas para os leitores. Creio que seja isso. Well, I think the book always gives us just enough information to make us feel invited into the text, even if you're not fully aware of the larger context. So I'll give you an example. There's a ritual taking place, and one of the individuals sings this song to Santa Barbara. And the song goes something like this: Saint Barbara, the virgin with blonde hair, her golden sword flashes in the air. Now, perhaps the British or American reader might not know that Saint Barbara is linked to an African spirit being called Ian Sat, who is the divinity of storms. But that's not necessarily vital to this moment. The attentive reader will recognize that this Saint Barbara arrives with a golden sword flashing in the air. And she is linked then with the idea of the woman warrior. She is linked with the idea of a woman holding a blade. And that's enough to connect her to some other vital moments in the text. And I feel like the text does for translators actually a pleasure, because there's just enough information that you feel like you don't have to worry so much about explaining to the reader. I think the attentive reader finds that it's actually quite easy to step into this world. Bom, esse livro acho que tem duas razões para existir. Uma é meu interesse pela literatura, a minha paixão pela literatura, vamos dizer assim. E no Brasil, na primeira metade do século XX, autores do Nordeste brasileiro, a região onde eu vivo, escreveram romances que hoje fazem parte do cânone literário brasileiro. E esses romances lidos naquela época me inspiraram a escrever essa história. Mas não por acaso, essa história é uma história que fala de uma maneira muito presente, muito marcante, há uma certa memória familiar. A minha família materna tem origem no campo, eram meus avós agricultores, meu pai viveu no campo até os 15 anos, então muito do que se contava em casa, que fazia parte das nossas memórias, aparece no romance Torto Arado. Eu demorei muito tempo, acredito que eu esperava, eu tinha uma expectativa de conseguir compreender, encontrar a maneira correta de escrever esse livro. Acho que eu estava em busca da minha voz e também de uma certa experiência que só veio com o tempo, só veio com o meu trabalho, um trabalho não como escritor, mas um trabalho como geógrafo, e tudo isso me deu matéria para que eu pudesse escrever essa história da maneira que eu escrevi.
would say that translating a literary text and writing poetry are two activities that are deeply connected, because both the translator and the poet are interested not only in the words on the page, but in the silences, what's not being said, because that's precisely where the meanings are. Bom, eu refuto essa ideia de realismo mágico, até porque ela muitas vezes hierarquiza os saberes. Nas comunidades autóctones brasileiras, comunidades quilombolas, indígenas, há muitas maneiras de ver, de se ver, entender, compreender o mundo. E, na verdade, este romance faz um convite aos leitores e leitoras para que abandone suas maneiras pessoais, particulares de ver o mundo e tente olhar a vida a partir dos olhos das personagens. Acho que elas têm coisas interessantes, diferentes, para nos dizer sobre a natureza, sobre a vida em comunidade, sobre o direito ao chão que a gente pisa. Então a ideia era essa, era trazer essas particularidades, o falar com o espírito e outras histórias, mas a partir de uma perspectiva nova e que convidasse o leitor a encontrar uma nova maneira de ver e viver o mundo.